Função tangente no gráfico. Nos vídeos passados, aprendemos a traçar no gráfico, no plano cartesiano, a função seno e a função cosseno. Neste caso, vamos traçar no gráfico a função tangente. Relembrando sobre como achar a tangente, tínhamos aprendido em aula passada sobre que a tangente de um determinado ângulo é o valor de seno deste ângulo sobre o cosseno deste ângulo. Portanto, se eu quero saber a tangente de alfa, a tangente de 30 graus, eu vou pegar o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, e vou dividir pelo cosseno de 30 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Tangente de 30 graus é igual. Tenho a divisão de frações, eu vou manter a primeira, o numerador, e vou multiplicar pelo inverso do denominador, que é 2 sobre raiz quadrada de 3. A tangente de 30 graus equivale, eu corto este 2 com este 2, eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 3, que se eu fizer a fatorização, eu vou ter a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é exatamente o que temos aqui. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3. E vamos fazer a mesma coisa com todos os outros ângulos. Trabalhando com isto no círculo trigonométrico, temos os ângulos 30, 45, 60, 90 e assim por diante. E no caso, quando trabalhávamos com os eixos no círculo trigonométrico, o eixo x era o eixo dos cossenos, o eixo y era o eixo dos senos. E neste caso, o eixo das tangentes será este eixo em laranja. Então, o eixo laranja nós vamos chamar de eixo das tangentes. Queremos saber a tangente de 30 graus, que sabemos que é raiz quadrada de 3 sobre 3. Se eu fizer na calculadora raiz quadrada de 3 sobre 3, vai ser aproximadamente 0,58. E raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. E eu tenho lá, seno de 30 graus. 30 graus no círculo trigonométrico está aproximadamente aqui. Se eu pegar do zero até o eixo da tangente, eu tenho lá o equivalente a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é exatamente o que temos aqui. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, esta linha azul. Se eu pegar do centro até o eixo da tangente, eu vou ter lá o equivalente a 1, exatamente o tamanho do raio desta circunferência. Tangente de 60 graus. 60 graus é este ângulo. Se eu pegar do zero, passar por 60 graus e for até o eixo da tangente, eu terei lá o aproximadamente 1,73. Um pouco mais que 1, que equivale a raiz quadrada de 3. E assim por diante. Tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus, ela não existe. Por quê? Eu digo que ela não existe. Nem a tangente de 90 graus, nem a tangente de 270 graus. Por quê? O eixo das tangentes, ela está paralela ao eixo y. Tanto se eu estiver falando de 90 graus e seguir até o eixo das tangentes, eu nunca vou achar, porque ela está paralela. Então, tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus nunca encontrará o eixo das tangentes. Por esse mesmo motivo, eu falo que a tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus não existe. Tangente de 120 graus. Se eu tenho aqui 120 graus, se eu for para cima, nunca vou achar a tangente. Se eu for para baixo, eu vou até o eixo da tangente e descubro que lá eu tenho menos raiz quadrada de 3 ou menos 1,73. Do zero para cima, eu tenho números positivos. Do zero para baixo, eu tenho números negativos. Vou falar em tangente de 135, eu terei menos 1. Menos 1, se eu for da tangente de 135 graus e seguir até o eixo da tangente, eu terei lá menos 1. Tangente de 150 graus, se eu for até o eixo das tangentes, eu direi que a tangente de 135 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E assim por diante. Tangente de 180 graus
equivale a zero, porque está exatamente no ponto zero do eixo da tangente. 210 graus, que refere-se aqui, se eu for até o eixo da tangente, eu terei raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 225 graus, eu terei 1. Tangente de 240 graus, se eu for até o eixo da tangente, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 270 graus não existe. Tangente de 300 graus. Se eu for para cima, eu nunca vou achar o eixo da tangente. Se eu voltar para baixo, eu encontrarei menos raiz quadrada de 3. Tangente de 315 graus, descendo, encontrarei aqui menos 1. E tangente de 330 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 360 graus, eu tenho lá o valor de zero. Portanto, através desse círculo trigonométrico, se baseando no eixo da tangente, eu consigo desenvolver toda a tabela da tangente. Ou apenas pegar o valor de seno e dividir pelo valor de cosseno e achar esses valores. E para montar o gráfico trigonométrico, vamos dizer que x é o valor dos radianos e y é o valor da tangente. Portanto, eu terei os pares ordenados x e y. E posso dizer que a função y é igual à tangente de x. E vou, através dos valores dos radianos e os valores da tangente, eu vou criar os pontos para fazer a ligação do gráfico da tangente. Portanto, aqui, o primeiro ponto, o radiano é zero. Vamos fazer os pontos em preto. O radiano é zero, que eu tenho aqui zero em x, reta x. Eu tenho a horizontal, a reta x, e a vertical, a reta y. E aqui, o primeiro ponto, eu tenho zero para o radiano e zero para a tangente, é justamente o ponto de origem. O segundo ponto, eu tenho 30 graus, ou π sobre 6, que é a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, 30 graus vai ser aproximadamente a esta altura com raiz quadrada de 3 sobre 3, que é mais ou menos aqui. Vamos fazer uma linha aqui para indicar onde é aproximadamente a raiz quadrada de 3. E podemos perceber lá que tenho π sobre 6, vai ser aproximadamente aqui, e raiz quadrada de 3 sobre 3 a essa altura de y. O terceiro ponto, 45 graus, π sobre 4, vai ser mais ou menos aqui, e eu tenho lá a tangente de 45 graus, onde para y eu tenho 1. E tenho lá 60 graus. 60 graus, aproximadamente, raiz quadrada de 3, que é exatamente aqui, e não deste ponto. Então, raiz quadrada de 3 com π sobre 3, aproximadamente aqui. E tenho lá 90 graus, tenho π sobre 2, 90 graus, um dos eixos principais. Tenho π sobre 2 e não existe, portanto, aqui ele nunca vai se encontrar. 120 graus eu tenho aproximadamente neste ponto, e ele vai se encontrar com menos raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 eu terei aqui, neste ponto. 135 graus, um pouquinho depois, aproximadamente daqui, ele se encontrará com o valor de y de menos 1. 150 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 3, estará aproximadamente aqui para 5π sobre 6, e no y, menos 3 sobre 3, aproximadamente aqui. 180 graus eu tenho o ponto principal aqui, que vai dar bem ao zero. 270 graus, aproximadamente daqui, ele encontrará no eixo y raiz quadrada de 3 sobre 3, aproximadamente neste ponto. 225 graus, aproximadamente daqui, ele encontrará no y o 1. Então, 240 graus, que equivale a 4π sobre 3. Aproximadamente, eu terei este valor aqui, que encontrará lá em cima raiz quadrada de 3 positivo. 270 graus não existe, não vou trabalhar com 3π sobre 2, porque não existe a tangente de 270 graus. E tenho lá 300 graus, vai ser aproximadamente aqui, e ele vai encontrar o menos raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 eu tenho esta linha. Então, aproximadamente, eu terei aqui 315 graus com menos 1, 315 graus aproximadamente aqui com menos 1. 330 graus, aproximadamente aqui, com
menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E 2π, 360 graus, com zero. Tenho aqui a linha de 2π, que equivale com o y em zero. E vou ligar estes pontos. Então, eu tenho de zero vai ligando, fazendo a mesma coisa. Então, eu tenho aqui e ele vai ligando os pontos e fazendo as curvas da tangente. Lembrando aqui que o π sobre 2 e 3π sobre 2, o gráfico nunca vai encontrar esses eixos. Então, e da mesma forma aqui. Ligando os pontos, e aqui ele segue, sempre sendo periódico. Da mesma forma aqui, ele vai sendo periódico. Então, eu posso concluir que este é o gráfico da tangente. E vamos apagar aqui para algumas considerações finais. Eu posso concluir que o domínio da função tangente ela é igual a x, que pertence ao conjunto dos números reais, porque o x ele tem que ser diferente de π sobre 2, ou seja, x vai ser sempre diferente de 90 graus, e x vai ser diferente de 270 graus, que é 3π sobre 2. Ou seja, o x ele pode ser qualquer valor, com exceção de π sobre 2, 3π sobre 2 e os derivados dele. Por exemplo, se eu tiver aqui o próximo eixo, o próximo ponto de x, eu terei o 3π sobre 2. 3π sobre 2 eu nunca vou achar, então eu posso concluir que o meu domínio é o valor x para qualquer que seja o x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x seja qualquer número diferente de π sobre 2 mais k vezes π, onde esse k é uma constante pertencente ao conjunto dos números inteiros. E a imagem dessa função tangente será qualquer valor do conjunto dos números reais. Então, a imagem, que é o valor de y, pode levar a qualquer número. E o valor de x, que é o domínio, ele deverá ser qualquer valor diferente de π sobre 2 mais k vezes π. E podemos dizer também que a função tangente também é chamada de função tangentoide. Podemos dizer também que ela é periódica em π, e a função, ela sempre é crescente. Ela começa e vai crescendo, começa e vai crescendo, começa e vai crescendo. Portanto, aqui fizemos a demonstração de uma função tangente. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site taresplus.com.